A Red Line é um fator do mundo de One Piece que sempre causou muita confusão entre os fãs do anime. Tipo, como assim esse mundo tem um continente que faz a volta em todo o globo? Que loucura é essa? Mas e se eu te falar que esse é só um pequeno detalhe deste mundo repleto de coisas bizarras? E digo ainda mais, e se eu te falar que hoje a gente vai entender melhor cada um desses detalhes malucos da geografia de One Piece? Vem comigo que hoje a gente vai conhecer de perto um dos mundos mais bizarros e complexos que a gente já viu no anime de uma forma que tu jamais viu. Salve nação otaku, aqui é o LM e hoje a gente vai entender melhor os meandros, os detalhes e toda a complexidade que forma o mundo de One Piece. Um planeta que é cheio de armadilhas e que, como vocês vão ver daqui a pouco, parece mais difícil de se movimentar do que o labirinto do Minotauro, aquele famoso monstro da mitologia grega. Se tu é fã de One Piece e quer ver mais conteúdo como este aqui, deixa agora mesmo aquele like, porque isso é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas e eu possa, é claro, trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês. E é claro, já aproveita e se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser notificado sempre quando rolar um vídeo novo por aqui. Mas aqui vai uma dica importante, quando tu clicar no sininho, não esquece de selecionar a opção todas, porque esse é o único jeito de garantir que o YouTube realmente vai te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal. Vamos então ao que interessa? Bora destrinchar em detalhes cada peça do mundo de One Piece. E é importante lembrar que isso está longe de ser uma tarefa fácil, até porque algumas das características mais marcantes de One Piece são os mistérios cada vez maiores que surgem a cada novo capítulo e um mundo aparentemente infinito que se revela a cada novo episódio. Só que depois de 2 décadas de anime, a gente finalmente tem uma ideia funcional de como esse mundo é formado. E antes de mais nada, eu vou começar mencionando o fato de que One Piece se passa num planeta, um planeta que é em grande parte composto por água, muito mais do que o nosso planeta Terra, que eu acredito que é o planeta que boa parte de vocês que estão lendo esse vídeo habitam. Se não for o caso, me conta aqui nos comentários. Então, para facilitar nossa visualização, vamos invocar os terraplanistas e achatar esse planeta para que a gente possa ver melhor os detalhes. Mas só para confirmar, quando eu falo em invocar os terraplanistas é só de zoeira, viu? A maior parte do anime se passa numa extensão de água específica, conhecida como Grand Line, que faz a volta em todo o globo. Essa parte do globo é incrivelmente volátil, perigosa e altamente imprevisível em termos de clima, o que faz dela um lugar perfeito para um anime sobre piratas. Ao mesmo tempo, a Grand Line é populada por provavelmente centenas de ilhas de vários tamanhos e formatos, sendo que algumas podem ser simples ilhas desertas, enquanto outras podem ter a escala de um país gigante. Como as coisas na Grand Line não seguem uma lógica muito simples, o clima das ilhas pode variar brutalmente de uma para outra, mesmo quando falamos de ilhas vizinhas. As estações podem ser classificadas como apenas primavera em tempo integral, primavera, verão, outono e inverno. Alguns exemplos clássicos incluem Alabasta como uma ilha de verão, a Drum Island como uma ilha de inverno e Dressrosa como um paraíso primaveril. Apesar das ilhas de outono serem extremamente raras nesse mundo, tanto que ainda não temos nenhuma ilha de outono oficialmente catalogada até o momento, existem especulações de que o Wano seria uma ilha de outono, já que esse lugar é agraciado pelas belas chuvas de folhas que caem constantemente das árvores de Sakura. Na verdade, o Wano é uma das primeiras entre várias exceções ardilosas que vemos nesse mundo quando o assunto é classificação do clima, já que era uma ilha que ostenta variações extremas de temperatura. Por exemplo, se tu for se aventurar um pouco mais longe da capital, lá para as bandas de Ringo, então tu vai se encontrar no meio de um lugar com temperaturas bem baixas. Também tem lugares como Punk Hazard que tiveram seu clima criado artificialmente por uma séria batalha entre usuários da fruta Logia, assim como fenômenos até então inexplicados como a ilha Raijin, que é perpetuamente atacada por raios. Então, resumindo, não tem um sistema definitivo de classificação do clima no mundo de One Piece e cada ilha vai apresentar suas próprias características. Apesar da Grand Line obviamente não estar isolada do resto do mundo, ela é cercada por 2 faixas d'água mais estreitas, conhecidas como Calm Belt, e é claro que essas 2 faixas d'água também contornam todo o globo, mas ao contrário da Grand Line, o clima nesses lugares é, assim como o nome já diz, perfeitamente calmo. Na real, dá pra dizer que o clima desses lugares é mais do que calmo, ele praticamente não existe. Isso porque, de alguma forma, nessa parte do mundo não existem ventos e nem correntes marinhas. Isso faz do Calm Belt um lugar extremamente difícil de se navegar, o que dificulta e muito o acesso à Grand Line. Mas isso tudo ainda está longe de ser a maior dificuldade imposta pelo Calm Belt. Isso porque ele é um lugar escolhido pelos reis dos mares para, digamos assim, dar sequência à magia da vida, ou se tu preferir, simplesmente procriar.
Caso tu não lembre, os Reis dos Mares são aquelas criaturas absurdamente gigantes que podem ser encontradas em todo o planeta, mas que estão, na sua maioria, concentradas no Calm Belt. Isso significa que se tu tentar botar o teu barquinho para velejar nesse lugar, meu amigo, a tua chance de ser destruído ou devorado por uma dessas criaturas é altíssima. Isso é claro, se tu não for um dos grandes chefões de fase de One Piece, que a propósito tem aos montes nesse anime, sendo que um deles, chamado Silvers Rayleigh, o primeiro parceiro do antigo Rei dos Piratas, que é capaz de nadar pelo Calm Belt sem ter o menor pingo de medo dos Reis dos Mares. Também em tempos mais modernos, a Marinha desenvolveu um método para poder cruzar o Calm Belt que se baseia em revestir a base dos navios com pedras do mar, o que aparentemente repele os Reis dos Mares que nem vampiros quando vem a luz. Mas na verdade, as pedras do mar apenas mascaram a aparência dos navios, deixando eles de certa forma invisíveis para os Reis dos Mares. Agora a gente ainda tem uma grande peça para encaixar nesse imenso quebra-cabeça. Isso porque apesar do mundo de One Piece ser predominantemente composto por ilhas, ele tem um grande continente que corta a Grand Line em duas, chamado de Red Line. A Red Line é um longo e estreito continente que, assim como a Grand Line e o Calm Belt, também faz a volta no globo, só que num eixo diferente. Talvez tu diria que a Red Line funciona como uma espécie de muralha gigante, já que ela se estende por 10 mil metros abaixo do nível do mar até o fundo do oceano, e apesar da sua altura exata ainda ser desconhecida, ela certamente é autossuficiente para ser considerada como impossível de ser escalada. Mas é claro que ela não é literalmente impossível de ser escalada, já que o reino Germa, ou Germa, por exemplo, foi capaz de desenvolver uma forma bastante sagaz de tecnologia que permite que eles escalem a Red Line com seus navios. E também temos pelo menos um exemplo de indivíduo que conseguiu, de forma bastante meticulosa, escalar a Red Line, que é o destemido Fisher Tiger. Ele fez tudo isso com o objetivo de chegar ao único assentamento conhecido nesse grande continente, que é a Terra Sagrada de Mary Joy, o lugar onde os nobres do mundo residem e governam as plebes à distância. A existência da Red Line também tem o efeito de criar mais 4 corpos d'água distintos no mundo, que são conhecidos como os Four Blues, que são divididos em South, North, East e West Blue. E a gente pode dizer que eles se equivalem aos 4 grandes oceanos que nós temos aqui no nosso mundo. Não tem nada particularmente especial sobre eles, a não ser pelo fato de que tu pode se deparar com alguma perseguição ou então algumas batalhas entre piratas por aquelas bandas, mas fora isso, esses lugares são bem pacíficos. Dentre esses 4 oceanos, de longe, o East Blue é o que a gente está mais familiarizado, já que foi lá que toda a jornada de One Piece começou. O East Blue também é o lar de locações importantes, como Shell's Town, que é o lugar onde Luffy conheceu o Zoro, a Vila Silp, onde conhecemos o nosso carinhoso nada, vixe, que é isso? Vamos voltar. A Vila Silp, onde conhecemos o Usopp, e também o restaurante flutuante Barati, onde nós conhecemos o cozinheiro da tripulação. Assim como a Vila Kokoyashi, que é o lugar onde a Nami cresceu, e Log Town, que é o lugar onde o Goldie Roger foi executado. A gente sabe muito pouco sobre os outros 3 Blues, que são o North, o South e o West Blue, com exceção de alguns reinos avulsos e alguns fatos aleatórios sobre a origem de alguns personagens. Por exemplo, o Nolan e o reino Luvenel estão localizados no North Blue, enquanto o Portgas the Ace nasceu no South Blue, e o Ohara, que é a ilha de onde veio a Robin, é localizada no West Blue, e isso antes de ser completamente destruída, é claro. Essas regiões certamente são de grande importância para o mundo de One Piece como um todo, mas o que costuma acontecer é que os personagens mais promissores dessas regiões tendem a migrar e fazer os seus nomes na Grand Line. Agora a gente não pode deixar de notar que a Grand Line não é apenas uma simples faixa d'água e graças à Red Line ela é separada em 2 áreas distintas. Uma delas é conhecida como Paraíso, enquanto a outra é conhecida como Novo Mundo. E o motivo por trás desses nomes é que apesar da Grand Line ser um lugar extremamente imprevisível e mortal, o segmento conhecido como Paraíso é absolutamente nada quando comparado com o Novo Mundo. Inclusive, foi por isso que o Paraíso ganhou esse nome, porque essa região de fato pode ser considerada um paraíso se for comparada com as condições apocalípticas do Novo Mundo. E o Novo Mundo é a única área do mundo de One Piece que não é administrada pelo governo mundial. Ao invés disso, ela está mais para um território sem lei, que é comandado pelos 4 imperadores, que são conhecidos como os piratas mais influentes do mundo. Agora, para poder falar mais especificamente sobre como é possível navegar entre as diferentes áreas do mundo de One Piece, a gente precisa entender como funciona a Reverse Mountain, que é um ponto da Red Line onde os 4 oceanos se encontram, e é através dela que é possível entrar na Grand Line através das 5 bifurcações que vocês podem ver no mapa. Só que uma vez que se entra na Reverse Mountain, os piratas só têm uma opção, que é ser jogado para a área da Grand Line, conhecida como Paraíso, e é aqui que a gente encontra outro problema.
porque mesmo que tu consiga chegar até o final do território do paraíso, tu vai acabar inevitavelmente se deparando mais uma vez com a Red Line, bloqueando o acesso para o Novo Mundo. Infelizmente, o acesso ao Novo Mundo não é tão fácil quanto o acesso pela Reverse Mountain, que na verdade também está longe de ser um acesso fácil. Mas a gente basicamente tem duas opções: achar um jeito de passar de alguma forma por cima da Red Line, ou então passar por baixo dela, já que existe uma passagem disponível, que é uma espécie de túnel que atravessa o continente, passando pela Ilha dos Homens Peixe, e esse é um ponto tão importante que exige que a gente discuta o mundo de One Piece por outro ângulo que a gente ainda não explorou e que se refere à altura e à profundidade do território. Até agora, a gente basicamente considerou o território a partir do nível do mar, que nesse caso é conhecido como Blue Sea. Mas o mundo de One Piece se estende para muito além desse conceito. Primeiramente, mergulhando para as profundezas. Uma vez que se atinge 7.000 metros de profundidade abaixo do nível do mar, se chega numa área conhecida como submundo do mar, que é um lugar tão profundo que nem mesmo a luz da superfície é capaz de chegar até lá. Então você já pode imaginar que esse é um lugar realmente assustador e formado pelos tipos mais grotescos de vida marinha que se pode encontrar. Mas a gente pode ir ainda mais profundo do oceano, mais especificamente a 10.000 metros abaixo do nível do mar, onde é possível chegar no Seafloor, que é conhecido por ter uma grande quantidade de vida civilizada, incluindo a já mencionada Ilha dos Homens Peixe, e também um incrível fenômeno natural que permite que a luz consiga chegar nessa área remota do oceano através das raízes da árvore da luz solar, que é conhecida como Eva. Essa árvore, ela permite que tudo e todos possam prosperar mesmo naquela região remota. Agora a gente vai sair das profundezas e viajar na direção oposta, mais especificamente a 7.000 metros acima do nível do mar, onde está localizado o Mar Branco. O Mar Branco é densamente populado por ilhas de nuvens, criadas por um elemento muito particular que compõe as pedras do mar, conhecido como Pyrobrine, que é um elemento fictício que só existe no mundo de One Piece. O Pyrobrine é lançado no ar pelas erupções vulcânicas e se funde água no estado gasoso para criar nuvens com os mais variados níveis de solidez. Só para ter uma ideia, algumas nuvens são tão robustas que dá para caminhar em cima delas tranquilamente, enquanto outras imitam as propriedades da água, permitindo que os navios possam navegar sobre elas. Mas a diversidade desse mundo não para por aí. Algumas das nuvens mais sólidas podem ser encontradas a 10.000 metros acima do nível do mar, num lugar que é conhecido como Mar Branco Branco. O Mar Branco Branco é outro nível de nuvens marinhas que inclui grandes ilhas como Skypiea, por exemplo, assim como metade da Giant Island, que foi arremessada para esse lugar por um fenômeno conhecido como Knock Upstream, ou simplesmente corrente arremessadora. A propósito, a corrente arremessadora é, até onde se sabe, a única maneira de alcançar o nível do Mar Branco, o que é uma prática absurdamente perigosa, o que não é recomendado a não ser que tu seja totalmente maluco e tenha um corpo de borracha. Bom, acho que agora a gente já tem uma melhor compreensão do mundo de One Piece, mas é importante lembrar que cada novo arco do anime nos apresenta novos territórios, e mesmo com tudo que a gente já sabe, ainda existem muitos mistérios a serem revelados nos arcos que estão por vir. Me conta aqui nos comentários o que tu acha que vai ser revelado nos próximos arcos de One Piece. Também fica à vontade para deixar a tua sugestão, até porque grande parte do conteúdo feito aqui no canal é baseado nas sugestões de vocês. Se tu gostou desse vídeo e quer ver ainda mais conteúdo como esse aqui no canal, deixa já aquele like, também se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser o primeiro a saber sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.